O Congresso Nacional retoma hoje já com eleições e também vetos no radar. A gente estava falando, medidas eleitoreiras e também outros programas que são de interesse do governo federal, aqueles que são de interesse da oposição. Está fervendo esse começo de semana em Brasília. A gente conversou ao vivo com a Rani Veloso, o Igor Damasceno também já está por aqui para falar um pouco sobre as expectativas, as prioridades, então, inclusive assunto envolvendo STF, Damasceno? Bom dia. Bom dia, Beatriz, também ao Evandro e a todos que nos acompanham. Pois é, o Poder Judiciário retoma os trabalhos a partir de hoje em uma sessão solene que está marcada para as 2h da tarde no Supremo Tribunal Federal. Várias autoridades estarão presentes, entre elas o presidente Lula, representando o Poder Executivo e também fazendo um aceno de harmonia entre os poderes. Agora, Lula não deve discursar nessa sessão solene. Não é um fato inédito. Geralmente, presidentes da República não discursam nesse tipo de solenidade. Quem deve fazer um discurso de abertura é o presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Ele vai falar em torno dos trabalhos para este ano de 2026. Agora, o STF retoma do recesso do último ano já com muitas polêmicas e muitos assuntos para serem discutidos. Entre eles, os recursos apresentados pelos condenados da trama de golpe de Estado. Além disso, o caso Marielle, que se arrasta para mais um ano, mas já se encaminha para o fim. Mas o grande tema, a maior polêmica nesse momento envolvendo o STF é justamente o caso Banco Master. Isso por causa da atuação do ministro Dias Toffoli, que foi alvo de muitas críticas. Ele que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal. E por quê? A situação ela acabou degringolando de vez depois que foi descoberto que Dias Toffoli foi até o Peru assistir a final da Libertadores com o jogo do Palmeiras num jatinho de um dos investigados do Banco Master, um advogado que está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, muito se questionou a respeito da transparência em torno da relatoria de Dias Toffoli. Depois disso, ele pôs uma série de sigilos em todas as provas que foram colhidas pela Polícia Federal de pessoas envolvidas no caso Banco Master. Então, virou um momento de desgaste da imagem do Supremo Tribunal Federal. Essa é a expectativa no discurso de Edson Fachin, que ele defenda a instituição, que ele defenda, então, o fortalecimento do Poder Judiciário e também a idoneidade do Supremo Tribunal Federal nesse primeiro discurso que ele deve fazer nesta sessão solene. Agora, em torno dessa situação do caso Banco Master, também se discute o Código de Conduta, que traz mais transparência em torno da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o Código de Conduta enfrenta uma certa resistência ali no STF, mas é um assunto que não dá mais para fugir e o Edson Fachin sabe bem disso. Algumas ONGs também estão pressionando o STF para desenvolver esse Código de Conduta, justamente para dar mais transparência na atuação dos ministros da Suprema Corte. Muita polêmica na volta do Poder Judiciário, principalmente envolvendo o Banco Master. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Muita polêmica, mas também muita pompa. Esses retornos de atividades, não só no STF, mas também no Congresso, costumam ser marcados ali por solenidades. É sobre esse assunto, sobre o Código de Conduta, que a gente conversa agora mais uma vez com os nossos analistas, Roberto Mota e também Lucas Merreiro. Merreiro, a respeito da presença de Lula e também dos presidentes do Senado e da Câmara nessa abertura de trabalhos no STF, tem alguma simbologia por trás disso? Ou já era um rito esperado, tendo em consideração o momento que o STF tem vivido? Tem uma simbologia, claro, Beatriz, não é coincidência que isso acontece justamente no momento mais frágil, institucionalmente falando, do Supremo Tribunal Federal. Como a reportagem colocou aí, foram algumas decisões muito esquisitas, né, que levantaram muitas suspeitas, como, por exemplo, o Dias Toffoli ter decretado o sigilo absoluto no caso do Banco Master,
um dia depois de ter viajado com Augusto de Arruda Botelho, advogado do Banco Master, né? Viajaram em jatinho particular para assistir um jogo de Libertadores, sei lá das coisas. Então, sim, há uma preocupação muito grande em preservar a institucionalidade do STF. Agora, o que eu quero saber é esse código de conduta, ele vai ser efetivo de alguma forma? Porque para você aplicar esse tipo de código de conduta, tem que ter penalidade prevista. Qual que vai ser a penalidade prevista para ministro que toma esse tipo de decisão? Decisões que acabam beneficiando o próprio ministro ou beneficiando familiares dele, né? Em detrimento do bom andamento das investigações. Tem que haver penalidade dura. Vai ser o quê? E quanto a ministros que deixam de ser ministro do STF e passam a advogar no âmbito privado, né? Eles querem colocar ali um período de carência, né? Uma quarentena de 6 meses, de 1 ano. Não, quem foi ministro do STF não deveria poder advogar para o resto da vida. É assim que funciona, né? Então eu quero saber se esse código de conduta ele vai ter penalidades duras que impeçam no futuro esse tipo de concentração excessiva de poder, onde o STF acha que pode fazer tudo. Eu, sinceramente, acho que não vai acontecer isso, não. Entraves, Roberto Mota, seriam as eleições neste ano. É o que foi apresentado pelos ministros para jogar um pouquinho para frente a discussão do Código de Conduta, embora a gente saiba que nos bastidores muitos não são favoráveis a essas limitações. Agora, o que o ministro Edson Fachin tem dito, o presidente do Supremo Tribunal Federal, é que se não houver um autocontrole, essa contenção virá de fora. É um argumento que se sustenta diante das decisões que ele tem tomado em relação ao Código de Conduta, Mota? É um argumento bom, embora eu colocasse esse argumento de uma forma diferente. Nenhuma intervenção vem de fora. Na verdade, a República tem 3 poderes independentes: o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Esses poderes se vigiam e se fiscalizam. Então, se um dos poderes sai da linha, cabe aos outros 2 poderes fazer essa fiscalização e correção de rumo. Não é uma medida que vem de fora, ela vem do próprio Estado, vem da própria República. Como muitos outros observadores, eu vejo esse código como uma maquiagem, no momento em que o que é necessário é uma cirurgia. E aí a gente fica surpreso que até mesmo a maquiagem não é aceita. Como já foi muito bem colocado aqui, uma regra só é efetiva se há algum tipo de punição para quem viola a regra. Senão, fica igual à legislação penal brasileira, cheia de determinações que ninguém cumpre e fica por isso mesmo.